Olá pessoal, eu sou a Milena Santos, esse aqui é meu canal, sejam bem-vindos. Aqui a gente vai falar sobre lei da atração, sobre gratidão, sobre alimentação, sobre exercícios, enfim, tudo pra gente ter uma vida mais tranquila, próspera e saudável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui. Hoje eu vim contar pra vocês meu primeiro contato assim com a lei da atração e como eu manifestei a minha faculdade federal usando a lei da atração. Bom, isso eu tô falando lá de 2008, sabe? Quando eu li pela primeira vez o livro do Segredo. Eu lembro que foi uma virada de chave muito grande na minha vida, porque até então eu não tinha tido conhecimento disso, sabe? E eu lembro que algumas coisas para acontecer na minha vida eram muito difíceis, eram muitos sacrifícios, sabe? Não acontecia muitas coisas fáceis. Por exemplo, para eu conseguir um emprego era uma luta, sabe? Era difícil, era penoso. Sabe? Eu até conseguia, mas era um processo muito árduo e eu não entendia muito bem por que isso acontecia comigo, sabe? Eu lembro de uma vez eu chorar pra minha mãe e falar assim, mas por que? Tipo, eu não sou tão ruim assim. Mas eu não entendia que meu subconsciente, de certa forma, manifestava essas dificuldades pra minha vida. E aí, aqui na minha cidade tem uma biblioteca pública, e eu fui até essa biblioteca pegar livro, como sempre, e lá tinha um livro do Segredo. E em 2008 eu resolvi ler. E fui lendo outros livros, até que lá falava da Caixa dos Desejos. E aí, meu maior desejo na época era passar numa faculdade federal. E nessa época, gente, que eu tô falando, não tinha Enem, né? Cursinho era muito difícil pra pagar, até, né? Não tinha cursinho online, o YouTube, tudo isso estava começando ainda. Então, eu lembro que eu peguei um panfleto da inscrição do vestibular, porque era vestibular ainda nessa época, dessa faculdade que eu queria ir, que eu queria entrar, né? E recortei o campus, né? E peguei uma caixinha, uma caixinha de presente, enfeitei ela, encapei ela bem bonita. Eu lembro que eu encapei com papel veludo vermelho, ficou linda. Coloquei a foto do campus dentro da caixinha e escrevi uma cartinha pro meu eu depois do vestibular, depois do resultado do vestibular, contando como eu estava feliz por ter passado, por ter sido aceita, que a minha família estava emocionada, que eu passei no curso, que eu queria, né? Então, assim, eu escrevi como se já tivesse acontecido e coloquei dentro dessa caixinha de veludo vermelha, sabe? E senti emoção lá dentro, fechei a caixinha e coloquei dentro do meu guarda-roupa. E deixei lá. E fui fazer a minha parte, que era estudar. Eu lembro que na época eu fazia o ensino médio noturno, terceiro ano noturno, e trabalhava em escritório durante o dia todo. Então, eu passava, assim, o dia e a noite estudando, né? Eu trabalhava no escritório e eu fazia as coisas do escritório, assim, rapidinho, pra sobrar algum tempo pra eu poder tá estudando, sabe? E aí eu ia pra escola à noite, né? Que eu fazia o terceiro ano de ensino médio noturno. E aí o professor tava passando exercício, eu copiava, fazia rapidinho, depois já pegava o material pra continuar estudando. E também eu ia tirar dúvida com eles, né? Chegava em casa às 11, muitas vezes. Ficava ali até 1h30 da manhã estudando. Então, assim, a minha parte eu fiz, né? Eu tô falando aqui que essa caixinha e esse movimento de acreditar me deu forças para agir, tá? Porque essa questão de lei da atração, de gratidão, tem que vir com a ação também. Não adianta você sentar e ficar esperando a vaga. E eu fui fazer. Então, assim, as estatísticas estavam contra mim. Eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia o ensino médio noturno, não era assim recomendado. Eu lembro que quando eu fui pedir transferência pro
pro turno da noite, o diretor da época falou pra minha mãe, falou assim, você tá doida? Você vai deixar ela trabalhar? Você vai acabar com o futuro dela. Ela tem que estudar no turno da manhã. Isso era uma escola pública, tá? Sempre estudei em escola pública. E assim, depois, gente, aí eu fui e fiz. Passei dentro das vagas, assim, uma colocação muito boa. E quando eu vi que... eu lembro direitinho, assim, eu dei vontade de chorar. Eu lembro que quando eu vi meu nome lá entre as vagas, gente, foi uma emoção tão grande. Eu chorei, eu ajoelhei no chão, chorei, minha mãe chorou. Porque na época a gente não teria condições de pagar a mensalidade, né? Então eu precisava mesmo, assim. Era a minha chance de estudar numa federal. E aí eu lembro, assim, que eu fui, tirei a caixinha e tava lá a foto do campus da faculdade e a carta pra eu ler, assim, depois que o resultado viesse. E eu li com mais emoção ainda. E eu lembro que foi a primeira vez, assim, que eu usei a lei da atração a meu favor. E depois eu fui, né, claro, até esse diretor e levei, assim, o papel com a minha aprovação. Falei, olha, eu fiz escolhas, eu sustentei as escolhas e deu certo, assim. Então, o que eu queria nesse vídeo é falar que, assim, lei da atração, o ato de acreditar, de você ser grato, é maravilhoso, dá pra conquistar muita coisa. Se você tá estudando aí pra concurso, pra Enem, eu acho, assim, que vale muito a pena. E foi um reforço muito positivo pra eu conseguir estudar. Então, eu queria contar minha experiência, porque quem sabe não te motiva, né? E é isso. E eu vou contando agora mais experiências, né? Porque eu comecei lá em 2008. E se você gostou desse vídeo, me segue aqui, compartilha, porque eu sempre vou estar postando mais vídeos sobre isso, sobre técnicas que eu faço. E, como eu disse, sobre alimentação também, porque influi também na energia do nosso corpo. Então, eu acredito muito nisso.